Boa noite a todos. Bom, hoje vamos falar sobre a anatomofisiologia da laringe e, consequentemente, da produção vocal. O conhecimento da fisiologia laríngea é essencial no tratamento de pacientes com distúrbios da voz, da deglutição, pois permite avaliar com precisão os aspectos funcionais envolvidos nos quadros patológicos, auxiliando na definição de estratégias para abordagem terapêutica. Já dizia o Dr. Paulo Pontes em 2008. A laringe tem várias funções, dentre elas respiração, deglutição, proteção da via aérea e fonação. Então, um órgão que desempenha várias funções, portanto, é um órgão muito complexo. A laringe produz fonação pela fonte glótica, e esse som produzido pela fonte glótica ele é transformado no trato vocal, que vai produzir a voz, e esse trato vocal constitui o filtro. Então, a voz é o som produzido pela vibração das pregas vocais, que é modificado pelas cavidades de ressonância. Por isso que a voz é única de cada indivíduo, é mais do que a impressão digital. Então, para que tenhamos a produção de voz, necessitamos de energia, resistência e ressonância. E tudo isso é dado pelas cavidades de ressonância, cavidade nasal, laringe, boca, nasofaringe, traqueia, pulmões, caixa torácica. Então, por isso é tão individual, porque depende da anatomia e da constituição de cada indivíduo. Então, como podemos ilustrar aqui, as cavidades paranasais, que são cavidades de ressonância, que é muito importante, especialmente para cantores líricos, tá? Portanto, a fonação é a função que exige maior variedade de movimentos harmônicos da estrutura laríngea. Como vocês podem ver aqui, nesse vídeo esquemático, a vibração das pregas vocais, os músculos, e aqui a corda vocal. Para que tenhamos voz, necessitamos analisar o quanto essa função é complexa. E tem algumas teorias que tentam explicar isso. Uma delas é a teoria mioelástica e aerodinâmica da fonação. Então, o que é importante que a gente entenda? O que é vibração glótica? É o resultado da interação do equilíbrio entre as forças aerodinâmicas, que é o efeito de Bernoulli, e as forças mioelásticas, que é dado pela resistência glótica, pelos músculos glóticos. O que é efeito de Bernoulli? O efeito de Bernoulli ele ocorre à medida que há um aumento da velocidade de gás ou de líquido passando pelas paredes de um tubo flexível. Ocorre redução da pressão ao longo desse tubo, das paredes desse tubo, que aproxima as paredes entre si. Então, nós podemos ver esse efeito de Bernoulli em várias situações. Uma delas, por exemplo, se temos um canudo, um canudo de paredes moles, em que impomos um colapso, apertamos esse canudo e fazemos pressão para sugar o líquido. Então, o que acontece com as paredes desse canudo é que elas colabam e tentam aproximar as paredes. Então, na laringe, esse efeito ocorre. Então, aumenta a velocidade, o fluxo aéreo, que passa através das pregas vocais. Como as pregas vocais são flexíveis, o tecido é flexível, elas são sugadas por meio novamente, e aí ocorre fechamento glótico e se inicia um novo ciclo vibratório. O que é teoria mioelástica aerodinâmica da vibração? Então, para que ocorra vibração glótica, é importante que haja energia aerodinâmica. Então, essa energia aerodinâmica ela vai se transformar em energia acústica. Então, o que é essa energia aerodinâmica? Esse componente aerodinâmico, ele é feito sob controle neuromuscular, a ação do fluxo aéreo expiratório que vai resultar em adução glótica. Tá? Então, a vibração das pregas vocais ela ocorre da seguinte forma. As pregas vocais em adução ocorre o fluxo aéreo expiratório, que é dado sob uma certa pressão, e essa pressão desse fluxo aéreo ela ocorre
na região subglótica, essa pressão de fluxo aéreo vence a resistência glótica, abre as pregas vocais e aí, consequentemente, vem o efeito de Bernoulli e faz o fechamento glótico, né? Então, a importante para que isso ocorra é que essas pregas vocais estejam elásticas, que tenham elasticidade, flexibilidade, junto com o efeito de Bernoulli, vai ocorrer essa vibração glótica. Então, quando a pressão de ar vence a resistência glótica, desculpa, deu um probleminha aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr esse vídeo. Bom, infelizmente não vamos conseguir ver esse vídeo. Quando a pressão de ar vence a resistência glótica, afasta as pregas vocais, diversas forças interagem imediatamente para promover o fechamento glótico. Então, é importante que essas forças, que é dada pelo efeito de Bernoulli, pela elasticidade glótica, possam agir e aproximar as pregas vocais novamente. Então, durante a adução, ocorre a resistência das pregas vocais ao fluxo de ar exalado. E essa resistência, em parte, é dada pela musculatura. Então, à medida que essa glote se opõe a esse fluxo aéreo, cria uma crescente pressão subglótica e essa pressão vence a resistência glótica e assim produz a vibração das pregas vocais. É importante que nós possamos entender também o que é modelo corpo-cobertura. Como que o que constitui essa matriz dessa prega vocal. Então, a cobertura, né, essas camadas da prega vocais, essa teoria foi proposta por Hirano em 1975. Então, ele descreveu o seguinte, que a lâmina própria da prega vocal, ela é constituída por várias camadas. A camada superficial, que é dada pelo espaço de Reinke, onde tem poucas fibras e matriz, a camada intermediária, que é dada pelas fibras elásticas, e a camada profunda, que é constituída mais de fibras colágenas. Essas camadas mais espessas de fibras elásticas e colágenas é denominada de ligamento vocal. Então, é muito importante que possamos entender nessa figura esquemática aqui, como vocês podem ver, o epitélio da prega vocal, a lâmina própria com a camada superficial, aqui é o espaço de Reinke, a camada intermediária, né, de fibras elásticas, a camada mais profunda de fibras colágenas, que vão formar o ligamento vocal, o músculo vocal, que é o corpo da prega vocal. Então, o epitélio e a camada superficial são a cobertura, a camada intermediária profunda é a transição e o músculo vocal é o corpo. Então, aqui vocês podem observar o epitélio pavimentoso estratificado, né, que forma a prega vocal. Acima dele, então, na região supraglótica, epitélio respiratório e na subglótica também. A camada superficial da lâmina própria, o espaço de Reinke, que é esse aqui. O ligamento vocal, como vocês podem ver aqui, intermediária e profunda. E aqui nós temos o músculo vocal, que é o músculo tiroaritenoide. Então, novamente, aqui nessa outra figura histológica, vocês podem observar muito, de forma nítida, a diferença entre essas camadas, tá? Então, epitélio, membrana basal, abaixo do epitélio, pavimentoso estratificado de células cuboides, como vocês podem ver aqui. Camada superficial, fibras mais esparsas, camada intermediária, camada profunda e o ligamento e o músculo vocal. Tá? De novo, né, agora com componentes celulares da lâmina própria, nós temos miofibroblastos, fibroblastos e macrófagos, os componentes celulares, né? Aqui vocês podem ver epitélio, fibras elásticas, fibras colágenas mais profundamente. E a matriz extracelular, que é formada de fibras colágenas e fibras elásticas. Proteoglícanos, glicoproteínas, águas, minerais, todos esses constituem a histologia da prega vocal. O muco tem que ser considerado, é muito importante para que haja essa vibração, que essa prega vocal esteja úmida, que haja muco. Né? O muco é considerado a sexta camada. Bom, esse estudo do Mello em 2002, um estudo que foi publicado e
ficou muito conhecido, né, lá do Hospital das Clínicas, em que ele descreve a distribuição das fibras colágenas. Então, amarelo e grossas é o colágeno 1 e verde fina é o colágeno 3. Então, ele demonstra com esse estudo, através de uma fotomicrografia, como vocês podem ver aqui, como é essa distribuição de fibras colágenas na corda vocal. Então, há diferenças de tipos de colágenos de entremeio aqui, como vocês podem ver. E o mais interessante é a disposição dessas fibras, né? Então, aqui é epitélio, camada superficial, camada de permeio e camada profunda. Camada profunda de mais colágeno tipo 1, camada de permeio de mais colágeno tipo 3 e a camada superficial de tipo 1. Então, dois tipos diferentes de colágeno e de permeio, um tipo 3 de colágeno. E observem a disposição em cesta de Vimy, né? O que vai proporcionar maior elasticidade para a lâmina própria das pregas vocais. Então, dessa forma, como vocês podem ver aqui, a distribuição muito parecida à cesta de Vimy. E ainda, né, essa representação esquemática mostra a interação das fibras elásticas com o colágeno na lâmina própria da prega vocal. Então, com fibras elásticas ainda, junto com o colágeno tipo 3. Então, a gente teria o músculo vocal, né, e aqui com colágeno tipo 1, e um colágeno tipo 3 no meio, que é formando uma camada semirrígida, que vai segurar, né, essa tensão da prega vocal. E aqui o espaço de Reinke, com uma camada mais fina, e o epitélio. Então, está muito bem demonstrado aqui nesse vídeo esquemático, como vocês podem ver, né, o epitélio, as camadas, né, o ligamento vocal, aqui, ó, as camadas colágeno, como vocês podem ver como funciona tudo isso, né, muito importante essas fibras entrelaçadas dessa forma, assim a prega vocal tem mais elasticidade. Com a idade, à medida que ficamos mais velhos, nós vamos perdendo um pouco dessa elasticidade e essas fibras também vão se perdendo também, assim como o epitélio fica mais atrofiado. Então, como vocês podem ver, muito interessante a forma da estrutura da camada das pregas vocais. Então, vamos falar um pouco sobre outros fatores que também interferem e muito importantes na fisiologia também da produção vocal. A pressão aérea, né, que vai ser muito importante, o quanto de fluxo aéreo nós vamos conseguir produzir, né, para expirar, para fazer uma voz com bastante intensidade, e para isso nós precisamos também de resistência muscular. Então, nós precisamos de músculo forte e muito fluxo para fazer uma voz de alta intensidade. Então, para que a gente tenha intensidade vocal, nós precisamos aumentar a resistência glótica. Então, precisamos de músculos fortes, com tônus muscular, para que ele possa ser feita a adução das pregas vocais. E essa adução das pregas vocais, ela é dada pelo aumento da contração muscular, mas não é só isso, a gente precisa de aumento da pressão subglótica, mais aumento do fluxo de ar e, consequentemente, nós vamos aumentar a intensidade vocal. Então, fluxo de ar, mais resistência, mais contração muscular, resistência glótica, adução das pregas vocais, aumenta a intensidade vocal. E o controle da frequência da voz, que é o pitch vocal. Como que ele é dado, né? Existem vários fatores envolvidos no controle da frequência fundamental, e a gente tem que pensar em 3 fatores muito importantes, que é a tensão, massa e comprimento. Então, imaginem que a prega vocal é um elástico, em que, à medida que vocês esticam esse elástico, vocês aumentam a tensão e diminui a massa por unidade de comprimento. Então, essa prega vocal fica mais tensa, e quanto mais tensa, ela produz mais sons agudos. Se você solta esse elástico, ela fica com mais massa, e quanto mais massa, menor a frequência fundamental da voz e, consequentemente, o som mais grave. Então, existem vários fatores envolvidos no controle da frequência, dentre eles as dimensões da laringe. Aqui vocês podem ver, são 2 laringes humanas, né? A laringe feminina, com uma anatomia
é totalmente diferente da laringe masculina. A prega vocal é menor, né? A prega vocal mais fina, mais delgada, menor em comprimento, o que vai produzir uma frequência mais aguda da voz, enquanto que a masculina é uma prega vocal espessa, né? A angulação da cartilagem tireoide já permite também que essa massa fique mais solta. Então, toda essa modificação ela é dada pelos hormônios na puberdade, o que vai dar uma frequência mais grave para a voz. Então, as dimensões da laringe são importantes. Mecanismo de vibração glótica. Então, a mucosa vibra em velocidade acelerada. No homem, em torno de 100 ciclos por segundo, na mulher, em torno de 200 e no recém-nascido, em torno de 400 ciclos por segundo. É muito importante que a gente entenda a musculatura laríngea. E essa musculatura, nós temos a musculatura extrínseca e a musculatura intrínseca. Né? Quando falamos de músculos intrínsecos, a gente tem que pensar nos músculos adutores, que é o TA, o tiroaritenoide, o cricoaritenoide lateral e os interaritenoides ou aritenoides. Os abdutores, em especial o único abdutor é o CAP, que é o cricoaritenoide posterior, e o principal músculo tensor é o CT, que é o cricotireoide. O CAP, cricoaritenoide posterior, ele tem 3 posições: oblíquo, em que ele faz uma respiração rápida, horizontal, inspiração em repouso, e vertical. Bom, os músculos da laringe eles evoluíram para desempenhar as funções especializadas e complexas de mover as pregas vocais para a proteção das vias aéreas, para a respiração e a fonação. Então, é uma evolução muito importante. Então, eles são compostos de fibras musculares, diferentes tipos de fibras musculares, né? Geralmente esses músculos são híbridos, mas há mais predomínio de tipos de fibras musculares de acordo com a função. Né? O tipo 1 são fibras de contração lenta que possuem metabolismo oxidativo por alto conteúdo de mitocôndrias e são muito resistentes à fadiga. Por exemplo, o músculo CT ele é composto de mais fibras tipo 1, que é o músculo da atenção. O tipo 2, que são fibras de contração rápida, possuem metabolismo glicolítico, mas são pouco resistentes à fadiga, é o tipo, por exemplo, que constitui mais o TA externo. Então, é muito importante que seja fibras de contração rápida para a proteção da via aérea, assim como o CAP, cricoaritenoide posterior, que é o único músculo abdutor. Então, mas são fibras muito fadigáveis. Então, por exemplo, se uma pessoa que deveria falar agudo, fala muito grave, por ajustes inadequados, consequentemente, à medida que ela usa a voz, ela vai ficar mais rouca e pode ficar até afônica. Não porque ela teve um edema, um processo inflamatório, e sim porque o músculo TA entrou em fadiga e ela não consegue mais fazer a adução adequada para falar. Então, é importante que a gente entenda nesse vídeo aqui, como vocês podem ver, a ação do TA. Né? O TA é um músculo, ele é constituído, né, de 2 tipos de feixes, que é o TA interno e externo. Ele regula a tensão longitudinal da superfície das pregas vocais e influencia muito no fechamento glótico. Então, é um músculo que pode ser adutor, mas também ele é um músculo tensor. Então, como vocês podem ver aqui nesse vídeo, a tensão fina da prega vocal aqui dada pelo TA. É interessante lembrar que o TA aumenta a contração quando a respiração é estimulada pela hipercapnia. Então, para ajudar numa ventilação adequada, ele também participa bastante nesse momento em que precisa ter melhor respiração. A atividade do TA pode alterar a biomecânica das pregas vocais de 3 formas. Ele pode encurtar as pregas vocais, pode mudar a sua forma e pode mudar a sua tensão longitudinal em diferentes áreas do músculo. Então, um músculo muito especializado, né? Como eu já falei, ele é constituído de 2 feixes de fibra, o TA externo, que é constituído principalmente de fibras rápidas, fortes de contração rápida, mas é fatigável, então um músculo de proteção da via aérea. O TA interno, ele possui uma quantidade maior de fibras lentas, mais fracas, de contração lenta, mais resistentes, que é o músculo vocal. Mas isso é predomínio, não significa que não tenha uma hibridização de fibras. Os tensores, especialmente o CT,
e o TA interno. Controlam diferenças de frequência da voz. O CT é o tensor responsável pelo alongamento das pregas vocais, então tem fibras maior de componente de contração lenta. Como vocês podem ver aqui, o CT tem 2 feixes de fibra, um horizontal e o outro mais oblíquo, vertical, né? Então é um músculo realmente muito importante. É o único músculo que é inervado pelo ramo externo do laringeu recorrente, que é um músculo. Todos os outros músculos são inervados pelo laringeu recorrente, o ramo interno, e o CT é o único que é inervado pelo ramo externo do laringeu recorrente. Então, a contração causa redução da quantidade de massa da mucosa solta para vibrar, produzindo a aproximação das pregas vocais, produzindo a aproximação das cartilagens tireoide, né? Aqui, como vocês podem ver, ó, e cricóide, ó, aqui, um feixe de fibras, né, um pouco mais vertical e outro um pouco mais horizontal. E aí ele produz esse movimento de báscula entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricóide, alongando as pregas vocais, como vocês podem ver nesse vídeo. Olha que interessante. E aí, consequentemente, aumenta o pitch vocal e você tem uma voz aguda. O CT, ele também participa na respiração profunda quando ele aumenta o diâmetro antero-posterior da laringe, aumentando o tamanho da via aérea na glote. Então, é um importante músculo de tensão de prega vocal, o que nós chamamos de músculo do agudo. O CAL, cricoaritenoide lateral, ele faz esse movimento, ele aproxima os processos vocais, né, e é um músculo adutor também. Sua contração causa a adução das pregas vocais por rotação dos processos vocais em direção medial, como vocês podem ver nesse vídeo. Então, é um importante músculo adutor. Os aritenoides ou interaritenoides são responsáveis pela adução da parte posterior das pregas vocais, tendo papel importante não apenas na fonação, como também no mecanismo esfinctérico da laringe. Ele também tem 2 feixes de fibra, o transverso e o oblíquo, então ele abraça a parte posterior da laringe. Então é muito importante esse músculo para, inclusive, quando tem ausência desses músculos, né, as pessoas que têm esse problema podem broncoaspirar, porque ele é importante na proteção da laringe posterior. A atividade isolada dos aritenoides resulta em adução dos processos vocais de ambas as cartilagens aritenoides. Então, é como se fosse o CAL aproxima os processos vocais e os aritenoides fecham a glote posterior. Então, os dois juntos são muito importantes na adução glótica posterior. Então, como vocês podem ver aqui, os aritenoides, ó, tem um feixe oblíquo, um feixe horizontal e um feixe transverso. Aqui, como vocês podem ver, e eles abraçam a parte posterior das cordas vocais. Aqui o cricoaritenoide posterior. Então, o CAP, como vocês podem ver aqui, né, o importante músculo adutor, ele faz a adução dos processos vocais, aqui, ó, como vocês podem ver, e roda as aritenoides na articulação cricoaritenoide, promovendo a abertura da prega vocal. Então, é o único músculo abdutor. O CAP, ele apresenta 3 compartimentos, o vertical, horizontal e oblíquo. Alguns trabalhos dizem 2 compartimentos, vertical e horizontal. O vertical causa balanço das cartilagens aritenoides, roda no eixo vertical, deslizando para trás e lateralmente. Então, ele desliza a aritenoide, como vocês puderam ver nos vídeos. E o horizontal, ele promove a rotação lateral das cartilagens aritenoides. Então, ele dá a estabilidade das pregas vocais. Então, essa porção horizontal participa na inspiração em repouso, enquanto que o oblíquo participa numa respiração rápida. Durante a inspiração, o CAP contrai para dilatar a glote. Então, é um importante músculo abdutor. Então, como vocês podem ver aqui, o CAP, importante músculo abdutor, né, que está inserido aqui na articulação cricoaritenoide. Então, ele faz esse movimento com as aritenoides.
Aqui, como vocês podem ver, né, o músculo CT, aqui, ó. Esse aqui é o músculo extrínseco, que é o esternotireoide. E vamos falar um pouquinho sobre o suporte esquelético. Então, nós temos suporte esquelético, o hioide, a epiglote, a cartilagem tireoide, as aritenoides e a cricoide. Então, aqui, como vocês podem ver, o ocioide, a epiglote, a cartilagem tireoide, essa cartilagem grande aqui, a cartilagem cricoide, que é a única que é em forma de anel. Então, toda a laringe, ela tem um acabouço cartilaginoso apenas anterior. Somente a cricoide é que tem a forma de um anel. Por isso que muitos casos de estenose em criança por trauma de tubo é dado na cricoide, porque é a porção mais estreita da laringe na criança. Então, é a região que sofre trauma por tubo. Então, aqui, como vocês podem ver, todo esse arcabouço cartilaginoso, o ocioide, a epiglote, aqui o corno superior da cartilagem tireoide, o corno inferior, que articula com a cricoide. Aqui embaixo, a articulação cricotireoide, a parte posterior, o platô da cartilagem cricoide, aqui as aritenoides, articulando com essa porção superior da cartilagem cricoide, como vocês podem ver nessas imagens. Então, aqui vista de um outro ângulo, a cricoide e as aritenoides aqui dessa forma. Temos também umas cartilagens pequenininhas nas aritenoides, que são as corniculadas ou cuneiformes. E aqui os ligamentos se ligando, né, ligando todas essas estruturas. Então, nós temos vários ligamentos aqui, né, isso aqui, né, o próprio ligamento vocal aqui também, ó, como vocês podem ver, no meio da cartilagem tireoide, bem no meio, você vai encontrar a comissura anterior e aqui o músculo vocal na porção interna e externa, né? Ligamento cricoaritenoide, né? Nós temos vários ligamentos cricoaritenoide lateral. Aqui é o ligamento entre a tireoide e a cricoide, que é o ligamento cricotireoide mediano. Então, nós temos aí vários ligamentos ligando todas essas estruturas, ó, conectando elas entre si. Ligamentos aqui, ó, na articulação cricotireoide, como vocês podem ver. E aqui o cone elástico, essa estrutura é interessante, a gente quis fazer essa dissecção para mostrar, porque é uma estrutura muito importante, fica abaixo das pregas vocais, liga, né, conecta com a cartilagem cricoide. É uma estrutura muito importante quando você pensa em disseminação neoplásica. Então, como vocês podem ver aqui, ó, prega vocal, né, o ligamento, epitélio, o ligamento músculo, cone elástico, e aqui a cartilagem tireoide. Tiramos a lateral da cartilagem cricoide e tiramos a lateral da cartilagem tireoide para mostrar isso aqui. A articulação cricoaritenoide é uma articulação muito importante para que haja um movimento de abertura e fechamento das pregas vocais. Então, nós temos dois tipos de movimento. Ao redor do eixo vertical da articulação cricoaritenoide, que ela faz como se fosse um balanço. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Né, tiramos a cartilagem aritenoide e agora vamos fazer o balanço ao redor do eixo vertical. Ó, dessa forma, ela faz esse movimento, né, de rotação também ao longo do eixo lateral. Ela faz como um movimento de rotação. Aqui, como vocês podem ver, a cartilagem cricoide à vista posterior e esse movimento, não, de balanço da aritenoide, em que produz a abertura da prega vocal. Aqui vocês têm o processo vocal da cartilagem aritenoide, onde estão ligadas as cordas vocais, como vocês podem ver aqui. E olha o movimento. E quem faz esse movimento especial que aproxima o processo vocal assim, eu estou simulando o cricoaritenoide lateral, que é esse musculinho mais lateral. Eu vou voltar aqui um pouquinho, vocês vão ver, esse musculinho aqui chama cricoaritenoide lateral, é um músculo muito importante para fazer esse movimento de adução dos processos vocais, ó, como vocês podem ver aqui. Então, aqui a atuação muito importante, tanto do CAP, que é o cricoaritenoide posterior, que abre, quanto do adutor, que é o cricoaritenoide lateral.
Então, vamos seguir e falar um pouquinho de nervo. É importante que vocês tenham em mente que a laringe é nervada pelo ramo do nervo vago. E nós temos, né, o nervo laringeu superior, que é esse nervo aqui que sai do vago e vai entrar na membrana tireoidea. Então, ele entra junto com a artéria na membrana tireoidea. E daí ele vai inervar, é responsável pela sensibilidade de toda a parte superior da laringe, da prega vocal para cima. Toda a sensibilidade é dada pelo nervo laringeu, ramo interno do laringeu superior. E o ramo externo, como vocês podem ver aqui, do laringeu superior, ele vai para onde? Para o cricotireóideo. É o único músculo que é inervado por esse raminho motor externo, né, do nervo laringeu superior, como vocês podem ver nessa figura. E aí, todo o resto da laringe é inervada pelo nervo laringeu recorrente, o laringeu inferior. Então, o laringeu inferior esquerdo, ele desce, faz uma voltinha na crosta da aorta e vai inervar toda a musculatura intrínseca da prega vocal. Enquanto que o direito faz uma voltinha na subclávia e volta para inervar toda a musculatura intrínseca da prega vocal. E o nervo laringeu recorrente é a parte sensitiva de toda a porção inferior da laringe e traqueia, um laringeu recorrente. E aqui temos um vídeo para mostrar como tudo isso funciona. Então, como vocês podem ver, o vago, né, aqui todo... Não conseguimos mostrar todo o vídeo, eu acho que não rodou muito bem. Mas aqui vamos rever um pouco da musculatura intrínseca. Aqui abrindo a faringe, né, numa peça anatômica, vocês veem a gente afastando os constritores faríngeos para mostrar o CAP. Aqui, como vocês podem ver, o cricoaritenoide posterior, corda vocal, as aritenoides, ligamento área epiglótico, epiglote. E aqui a gente vai levantar, né, tirar essa musculatura faríngea, e aí nós vamos ter a musculatura intrínseca da laringe. Então, cricoaritenoide posterior, aritenoides, né, aqui abraçando a porção posterior. Ó, aqui a gente está simulando a abertura da prega vocal, como se fosse simular o cricoaritenoide posterior, né? Aqui é simulando o cal, que é o cricoaritenoide lateral, em que ele faz a adução do processo vocal, como vocês podem ver nesse movimento. Aqui os aritenoides, vocês veem que ele abraça a porção posterior da laringe, né? Os aritenoides, como vocês podem ver aqui, ó, simulando os aritenoides. E aqui é mais uma visão, né? Tiramos uma janelinha da cartilagem tireoide, e aqui nós vamos ver muito bem o cricoaritenoide lateral e o músculo TA, que é o próprio músculo da prega vocal. Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse é um procedimento que usamos retirar uma janela da cartilagem tireoide para medializar a prega vocal. Como vocês podem ver, né, os músculos diferentes, aqui, ó, aqui é o TA, que é um pouco mais interno, e aqui é o cricoaritenoide lateral, que é o musculinho que faz a adução também das pregas vocais. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, aqui é a corda vocal, a aritenoide e a musculatura aqui, que constitui a prega vocal. Ó, como vocês podem ver, o lateral. Quando movimentamos o lateral, fechamos o processo vocal. Olha, essa simulação aqui é bem interessante, porque é difícil entender o cricoaritenoide lateral. Então, nós fizemos essa dissecção em cadáver para entender melhor como ele atua e como ele funciona, assim como o TA, que é o tireoaritenoide. Então, de novo, para repetir aqui, para ficar guardado na memória de vocês, todo o mecanismo da musculatura intrínseca, né, o CT, como que esse músculo é interessante, como ele faz essa báscula aproximando a cartilagem tireoide da cricoide e, consequentemente, ele alonga as pregas vocais, né? Aqui atrás os cricoaritenoides posteriores, a ação deles como uns importantes abdutores das pregas vocais,
né? O cricoaritenoide lateral, vejam que interessante como ele aproxima os processos vocais, aqui atuando de forma lateralmente, né? Como vocês podem ver, e os aritenoides que fecham toda a laringe posterior junto com o cal. Então, nós temos aí um músculo tiroaritenoide, olha que interessante aqui mostrando como ele se divide, o ramo interno, que é o próprio músculo vocal, e ramo externo, que é o músculo de contração rápida, um músculo extremamente protetor da via aérea. Então, toda essa anatomia e fisiologia complexa, eu quis resumir para vocês de uma forma didática e divertida. Eu sei que é difícil estudar isso, mas eu acho que com esses vídeos deve ter ficado mais fácil entender como tudo isso funciona, né? E agora me pediram para fazer algumas perguntas para você. Então, perguntas clássicas de prova de residente, né? Prova de residência médica, de título de especialista. O músculo CT, cricotireoide, ele é inervado por qual ramo do nervo laringeu? Então, essa é uma pergunta clássica. Eu não sei se a gente vai aguardar a resposta, mas eu deixo aí para vocês pensarem. Bom, vamos seguir com o nosso programa e falar um pouco sobre lesões benignas das pregas vocais, que são lesões essencialmente fonotraumáticas e inflamatórias. Dentre elas, os nódulos vocais, pólipos, edema de Heinck, pseudocisto, granuloma de processo vocal e quando elas estão associadas, como acontece com granuloma e nódulo vocal juntos. Uma das mais comuns são os nódulos vocais, que são lesões de massa benignas bilaterais localizadas na junção anteromedial das pregas vocais. Essa é a região de maior vibração da prega vocal, por isso que é onde ocorre maior vibração, maior fonotrauma e, consequentemente, de onde se geram os nódulos. Muito comuns em mulheres jovens adultas, em parte devido à configuração glótica da laringe do sexo feminino. Crianças de ambos os sexos, né, e com uma predominância maior de 3:1 em meninos, mas uma predominância bem importante. E a etiopatogenia dos nódulos vocais é dada especialmente pelo fonotrauma, por mau uso da voz, hiperfunção, tensão muscular e abuso vocal. Então, muita tensão, contração muscular intensa, o uso inadequado da voz, o uso abusivo da voz pode ocasionar essa lesão. Então, o que ocorre essencialmente é o trauma, edema, vasodilatação, hialinização e fibrose, que geralmente é a rigidez de nódulos crônicos. A doença do refluxo ela tem sido implicada como um fator importante na etiopatogenia de todas essas lesões, e especialmente dos nódulos. A alergia também, rinite alérgica, os quadros de obstrução nasal também são muito importantes na etiopatogenia dos nódulos, porque aumenta a tensão no nível glótico, devido à voz anasalada, a dificuldade de ressonância da voz para as cavidades paranasais. E os distúrbios da glândula tireoide, especialmente hipotiroidismo, tem sido implicado como a etiopatogenia dos nódulos vocais. Os nódulos agudos, ou os nódulos iniciais, eles podem ocorrer, né, aqui na região do terço médio. São nódulos que têm um aspecto mais edematoso, tem o epitélio escamoso, o estroma extremamente edematoso, e podem ter um componente vascular também. Geralmente os nódulos eles começam com um ponto de maior contato da prega vocal na região da transição anteromedial, e é a região onde tem mais vibração e é onde vai haver o trauma, como vocês podem observar nesse vídeo. Essa região de maior contato, né, como vocês podem ver aqui, o ponto de maior contato na transição anteromedial. Então, essa é uma laringe feminina, vocês observem que há formação de um triângulo posterior. Então, essa região é realmente onde vão se dar os nódulos vocais. Então, os nódulos vocais podem se tornar crônicos, e aí ocorre porque há hipertrofia do epitélio e há uma modificação desse epitélio, com a acantose, queratose, paraqueratose e, consequentemente, fibrose.
né? Esses nódulos não têm muito edema, geralmente são bilaterais, nem sempre simétricos. Os nódulos agudos podem ser unilaterais e às vezes estão relacionados com maior tensão do pescoço, eventualmente se fala com o pescoço mais tensionado e em geral vai ocorrer nódulo do lado de maior tensão. Então, os nódulos crônicos já são, em geral, bilateral. Então, para tratamento dessas lesões, a fonoterapia é extremamente importante. Em geral, a mudança do hábito vocal, ajustes vocais, mudar um padrão vocal inadequado uma solução para esses casos. Em média, 4 a 6 meses de fonoterapia, já pode haver diminuição do nódulo e melhora da voz. A melhora da voz não necessariamente corresponde ao desaparecimento das lesões. Então, a voz pode estar com um padrão melhor e as lesões persistirem, o que também não significa que não houve melhora do quadro. E, em geral, nós tratamos o refluxo desses pacientes, que, em geral, está envolvido também como um fator importante causal. Como vocês podem ver nesse primeiro vídeo, uma lesão nodular, né, de aspecto agudo, tem edema, o processo inflamatório associado, e às vezes quando tratamos também esse processo inflamatório já ocorre melhora da voz, mas a fonoterapia é extremamente importante e contribui para a melhora. Então observe esse caso, é o mesmo caso antes da fonoterapia no primeiro vídeo e pós-fonoterapia no segundo. Vocês observem que ainda tem nódulo, mas que não há mais o componente edematoso inflamatório. Nódulos vocais em cantores, muito comum pelo uso profissional da voz. Então, é muito comum que o cantor tenha nódulo vocal. Isso aqui é a laringe de uma soprano e vocês observam a lesão nodular da prega vocal bem definida aqui nesse vídeo. Em crianças, é muito comum, né, nódulo vocal em criança, porque gritam, falam muito alto, cantam. Então, a maioria dos autores, eles concordam que higiene vocal e terapia, elas são suficientes para a resolução do nódulo vocal em criança. E que não necessariamente precisamos manter uma terapia tão prolongada como costumamos ver que acontece. Então, em geral, essas lesões, elas vão melhorar na puberdade, especialmente no sexo masculino. E são lesões que melhoram muito à medida que muda todo um padrão vocal. Então, é muito interessante esse trabalho que eu gostaria de falar para vocês, em que esse autor ele avaliou a evolução dos nódulos após a puberdade e avaliou um grupo de 91 adolescentes de 16 anos. E ele concluiu que os nódulos vocais persistiam em 47% das meninas e 7% dos meninos. Vejam que interessante. Então, se a gente tiver que investir mais no tratamento de nódulo vocal, então vamos investir nos meninos, das meninas, né, que vão ter maior persistência. Os meninos, como a prega vocal muda de tamanho, dobra de tamanho, então tende a diluir o nódulo, desaparecer. Um fator que foi muito importante na persistência dessa lesão foi a alergia respiratória. Então, quanto mais rinite alérgica, mais nódulo vocal, persistência de nódulo vocal. Então, devemos tratar também o nariz. A cirurgia é indicada quando não há mais melhora com a fonoterapia, quando as lesões são grandes, são endurecidas, mas em geral são lesões que melhoram muito com terapia fonoaudiológica. Pseudocisto. Eu quis mostrar para vocês o pseudocisto, ele não pode ser confundido com nódulo, é uma lesão que parece uma bolha, que também pode estar localizada em qualquer ponto da prega vocal, na borda especialmente, e tem essa imagem translúcida. A parede epitelial é fina, né, uma parede epitelial atrófica, não tem parede cística verdadeira, por isso que é chamado de pseudocisto. Então, não pode ser confundido. Outra lesão também que é importante, fonotraumática, são os pólipos vocais, que são lesões de massa, unilaterais, 10% bilaterais. Tem configuração exofítica a partir da borda livre, assim como os nódulos também têm configuração exofítica, os pólipos também. Podem ser sésseis ou pediculados, estão localizados mais no terço anterior da prega vocal e frequentemente em adultos do sexo masculino.
A classificação histológica dos pólipos, ela é dividida em pólipo gelatinoso, pólipo fibroso e pólipo hemorrágico. O pólipo gelatinoso, como vocês podem ver aqui, né, ele é como se fosse um pólipo agudo, né, é translúcido, constituído de tecido frouxo, tem poucos vasos sanguíneos e a substância de aspecto gelatinoso. Como vocês podem ver aqui, uma lesão da borda da prega vocal, que não interfere tanto na vibração, mas interfere muito no fechamento glótico, produzindo então uma voz rouca e soprosa. Os pólipos fibróticos são pólipos já mais endurecidos, né, como vocês podem ver aqui, podem ser pediculados, sésseis, muito vascularizados, né, pode ser a forma progressiva do gelatinoso, que é a mais comum. Então, são pólipos já mais antigos e em que devemos indicar tratamento cirúrgico. Dificilmente esses pólipos resolvem com fonoterapia. Esse é um pólipo hemorrágico, onde há grande proliferação de vasos. Né, como vocês podem ver nesse vídeo, ele se organiza muitas vezes nessa forma mais arredondada e dificilmente isso aqui vai melhorar sem tratamento cirúrgico. Pólipo displásico, né, que a gente chama esses pólipos, muitas vezes eles têm essas características muito aumentadas, né? É importante que possamos fazer o diagnóstico, retirar essa lesão e fazer anatomopatológico o mais rápido possível, para que não deixamos de diagnosticar uma neoplasia. Então, o pólipo hemorrágico, novamente, ele pode ser um evento único, um trauma único, por exemplo, grito, um cantor que cantou rouco, que estava doente, de repente com laringite, cantou, fez uma lesão fonotraumática importante e desenvolveu um pólipo hemorrágico como esse. Geralmente o tratamento é cirúrgico, em que nós vamos também procurar outras lesões que às vezes podem estar associadas. O edema de Reich é uma lesão difusa da camada superficial da lâmina própria, é o acúmulo de fluido, é muito comum em adultos do sexo feminino, como vocês podem ver aqui. Esse edema bem importante da prega vocal é o edema do espaço de Reich, então uma lesão difusa, muito importante, que deixa a voz muito grave, rouca e áspera. É chamado também de hipertrofia edematosa crônica, degeneração polipóide, polipose difusa ou cordite polipóide. E a principal etiopatogenia desse problema é o tabagismo, né? Então, nunca vi um edema de Reich sem que tenha um tabagismo associado. Então, o tabagismo é um fator extremamente importante na etiopatogenia do edema de Reich. Assim como o trauma vocal, hipotireoidismo também, não, mesmo que seja um hipotireoidismo subclínico, pode manifestar o edema de Reich, bem discreto, rinite alérgica. E o principal tratamento é eliminar fatores todos os fatores causais, fonoterapia e, consequentemente, cirurgia para os casos graves, em que a voz já está muito grave e, às vezes, o paciente já tem dificuldade até para respirar. Então, dando seguimento, vamos falar sobre a última lesão, que seria os granulomas de processo vocal. Eles pode ter vários aspectos, né? Uma lesão de aspecto proliferativo na ponta do processo vocal. Então, é importante não confundir com pólipo. Pólipo é na corda vocal. Granuloma é na ponta do processo vocal, tá? Como vocês podem ver aqui. Pode ter várias formas. Pode ter coloração esbranquiçada, amarelada, avermelhada, forma bilobulada, pode ser bilateral, pode ser arredondada, como vocês podem ver nesse aqui. Né, esse aqui já é um outro aspecto de granuloma, um pouco mais arredondado, uma lesão esbranquiçada. Vocês percebem que não interfere na vibração da prega vocal. Então, o granuloma ele é multifatorial e decorrente de fonotrauma, especialmente fonotrauma nas pessoas que têm muito abuso vocal por trauma na região do processo vocal, tensão vocal, é muito relacionado com refluxo, o granuloma de processo vocal. Ele pode ser consequente de uma progressão de úlceras de contato nessa região do processo vocal. Pode ser consequente de intubação, especialmente no sexo feminino, pós-intubação. Então, é uma lesão realmente que tem uma característica
muito própria pela localização. Outro tipo de granuloma, e o tratamento é fonoterapia, drogas anti-refluxo e botox. O botox, sempre que operamos essas lesões, nós tratamos com toxina botulínica, que deve ser feita no cricoaretenoide lateral, especialmente porque é o cricoaretenoide lateral responsável pela adução dos processos vocais. Então, se não tratamos com refluxo, a recorrência pode acontecer em 50% dos casos. Aqui nesse primeiro vídeo, como vocês podem ver, esse granuloma de processo vocal, né, pequeno, né, mas resistente ao tratamento clínico, então não resolveu, refratário ao tratamento clínico, e aí nós tratamos com toxina botulínica, em que foi injetado na região daqui do músculo TA e no cal, no cricoaretenoide lateral. Como vocês podem ver, o paciente não consegue fazer uma boa adução glótica por uma denervação química da prega vocal e, consequentemente, né, com isso, esse pericôndio aqui do processo vocal se regenera e a recorrência diminui bastante. Bom, gostaria de fazer algumas perguntas e deixar para que vocês possam responder. Qual o fator mais importante na gênese das lesões benignas das pregas vocais, né? O que é o fator comum e o mais importante? Qual a proporção entre sexo dos nódulos vocais, entre o sexo masculino e feminino na criança? Desculpa, eu não fui muito clara aqui, mas eu quis dizer na criança. E qual o fator etiológico mais importante do edema de Reinke? Ok? Bom, podemos seguir e falar de leucoplasia. Então, o que é leucoplasia? Segundo a definição da OMS, é uma mancha branca da mucosa firmemente aderida à base, não podendo ser atribuída a nenhuma patologia. Então, leucoplasia pode ser qualquer mancha em qualquer região da mucosa, bucal, oral, língua, laringe, corda vocal, tudo que for branco se chama leucoplasia segundo a OMS. E aqui nós temos um exemplo, né, de uma mancha branca na corda vocal de diferentes aspectos, né, em qualquer local da corda vocal pode acontecer. Né? Então, vamos relembrar um pouco sobre o epitélio, sobre a estrutura de camadas da prega vocal, que eu já falei para vocês: epitélio pavimentoso estratificado, epitélio respiratório, mais supraglótico e infraglótico, ligamento vocal, músculo. É importante que tenhamos em mente essa histologia da prega vocal, o epitélio pavimentoso estratificado, formado aqui de células, né, essas células cuboides, como vocês podem ver, com seus núcleos bem definidos aqui. É importante a gente ter em mente, né, que esse epitélio normal pode se transformar no epitélio alterado e, consequentemente, um carcinoma invasivo, por causa de modificações celulares e modificações teciduais. Né, existem várias classificações, né, essas duas classificações que eu quis trazer para vocês, que pode ser chamada de hiperplasia sem atipia no começo, depois o LIN 1, 2 e 3, ou o LIN, que é uma neoplasia intraepitelial laríngea, ou essa outra classificação em que utilizamos com mais frequência, que nós denominamos de hiperplasia epitelial, né, quando há só hiperplasia do epitélio. Vou mostrar para vocês as imagens. Hiperplasia com queratose e as lesões pré-malignas, que são displasia leve, displasia moderada, displasia severa. Daí o carcinoma in situ, né, que não é uma lesão pré-maligna, carcinoma microinvasivo e o carcinoma invasivo. Então, aqui é um exemplo de hiperqueratose, né, que é aumento dessa camada córnea da prega vocal, como vocês podem ver aqui, hiperqueratose. Hiperplasia é o aumento do número de células, mas todas têm seus núcleos muito bem definidos, mantém a anatomia, só aumenta o número de células, mas a anatomia celular permanece intacta. Agora, a displasia já se observa um certo grau de atipia celular. Pode ter uma célula com 2 núcleos, as células já mudam de forma, e aí depende do grau, né? Pode variar de um grau leve, né, para um grau mais severo, e aqui, né, até levar a um carcinoma. Então, a displasia severa, ela
tem uma alta chance de se transformar num carcinoma in situ. E quanto mais diferenciada estiver essa célula. E o carcinoma microinvasivo, ele já invade a membrana basal. E aqui vocês vão ver, né? Vamos ver num desenho esquemático melhor tudo isso. Então, repetindo, queratose, né, que é só um aumento, né, da camada de queratina. A hiperplasia, um aumento do número de células, mas mantém a anatomia preservada, né, hiperplasia. A displasia já é a atipia, que pode ter vários graus, leve, moderada e severa, e o carcinoma in situ. Aqui, como vocês podem ver, a hiperplasia ou a acantose, né, aumento de número de células, como vocês podem ver aqui, mas com sua anatomia bem definida. Já o carcinoma in situ já muda totalmente a anatomia, umas células com 2 núcleos, totalmente diferentes, já ocorrendo lesão do epitélio da prega vocal. Outro desenho esquemático para que vocês entendam melhor, né? O epitélio estratificado aqui em cima, com a sua hiperplasia celular, mas a membrana basal está intacta, está tudo bem definido, tá? Aqui já é um carcinoma in situ, vocês podem observar que tem uma alteração celular já com atipia importante, né, chamada de carcinoma já in situ, mas ele não atravessa, não atinge a membrana basal. E aqui já é o carcinoma microinvasivo. Então, a diferença do in situ para o microinvasivo é que ele já afeta a membrana basal, tá? Então, considerado carcinoma microinvasivo. Quais são os fatores etiológicos relacionados a essas patologias? É multifatorial, né? Mas tabagismo e etilismo são os 2 fatores mais comuns. Refluxo também é um fator importante. Fonotrauma, deficiências nutricionais e vitamínicas e o HPV, que tem sido relacionado também com levando à transformação maligna. As toxinas, tipo níquel, asbestos, poeira de madeira, também são importantes fatores. Pode haver suscetibilidade genética, né? A gente sabe que existem genes responsáveis pelo aparecimento do câncer. E a presença de outros carcinomas, em 15 a 20% dos casos, podem estar associados. Então, é muito importante a questão genética. Tabagismo e etilismo juntos são extremamente maléficos, 88 a 99% dos casos, e tem uma ação sinérgica do álcool sobre o tabaco de até 40 vezes mais chance de desenvolver lesões pré-malignas. O álcool leva à queimadura química, que aumenta a permeabilidade da membrana celular e aumenta a ação carcinógena do tabaco. Né? O aspecto laringoscópico é muito importante, né? A laringoscopia dessas lesões. Como vocês podem ver aqui, é uma lesão extensa em todo o terço médio da prega vocal. E será que com a laringoscopia, estroboscopia, conseguimos predizer o achado histológico? Seria possível afirmar, por exemplo, que nesse caso, que parece uma lesão tão rígida e tão extensa, que já tem um carcinoma in situ associado? Bom, vamos falar de tratamento clínico. Devemos afastar fatores de risco. Corticóide inalatório utilizamos 400 a 500 microgramas por dia, vitamina A 50.000 unidades por dia. O retinol ele promove diferenciação celular do tecido epitelial e age como antagonista da carcinogênese. E o tratamento antirrefluxo. Então, sempre que temos um caso de lesão, uma leucoplasia, tratamos 2 a 3 semanas, reavaliamos se persiste ou se muda o aspecto, devemos também mudar o nosso tratamento e aí temos o tratamento cirúrgico. E quando falamos de tratamento cirúrgico, podemos fazer biópsia excisional com decorticação, então já retiramos toda a lesão, ou cordectomia. Por que é importante fazer biópsia excisional? Porque às vezes você pode ter múltiplos graus de diferenciação celular numa mesma lesão. Então, num ponto pode haver uma hiperplasia, no outro uma displasia leve, no outro displasia moderada e carcinoma in situ. Por isso, não fazemos uma biópsia simplesmente de um pedaço pequeno, e sim fazemos a biópsia excisional retirando toda a lesão, como vocês podem ver aqui, né, em que há a lesão, e aqui vamos fazer a decorticação, que é retirar toda a lesão.
E aí, essa cordectomia, ela varia em vários graus, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acordo com a profundidade. Então, é muito importante que façamos uma biópsia de congelação no momento que formos fazer a cirurgia, para que possamos definir as margens e assim aprofundar a nossa ressecção. O segmento é muito importante, né? Primeiro, depois de uma cordectomia ou biópsia excisional, fazemos repouso vocal absoluto por 1 semana, tratar refluxo. Os exames devem ser até 6 meses, se for um carcinoma in situ ou uma displasia severa, fazer uma avaliação mensal, depois de 6 meses a 1 ano, bimestral, depois 1 ano a 2 anos, trimestral e mais que 2 anos, semestral. Então, dessa forma, fazemos um segmento muito próximo do nosso paciente. O risco de malignização, se for uma queratose sem atipia, de 0 a 16%. Se for uma queratose com atipia, pode chegar até 40%. Então, que seriam as displasias moderadas a severas, tá? E esse outro autor também relata que 9,5% de queratose com atipia. Perguntas: qual seria a diferença entre hiperplasia epitelial e displasia? O que são lesões pré-malignas? Isso é muito importante, tá? Para vocês entenderem quais são as lesões pré-malignas e em que consistem as técnicas cirúrgicas para tratar lesões pré-malignas. Então, deixo essas perguntinhas aí para vocês. E agora vamos continuar e vamos falar sobre alterações estruturais mínimas da prega vocal. Então, são discretas alterações no perfil das pregas vocais que comprometem o espaço de Reinke. E isso elas têm em comum e frequentemente acompanhadas de outras alterações estruturais. Então, dentre elas, foram classificadas por Pontes em 1998. Dentre elas, nós vamos ouvir falar sobre o cisto epidermoide, sulco vocal, ponte, microdiafragma laríngeo, vasculo de genesia, e temos aqueles tipos que são indiferenciados, que com a laringoestroboscopia não conseguimos entender que tipo de lesão e às vezes vamos definir melhor durante a cirurgia. O cisto epidermoide, então, é uma lesão arredondada, como vocês podem ver, pode ter vários aspectos, pode ser um cisto aberto, né, aqui no espaço de Reinke, o cisto que se aprofunda e já está mais aderido ao ligamento vocal, ou simplesmente uma lesão cística solta dentro do espaço de Reinke, que essa aqui é uma lesão mais que vai produzir menos repercussão na vibração da prega vocal do que essas duas aqui. Então, o cisto epidermoide, como vocês podem ver, ele é uma lesão cística, né, no espaço de Reinke. Aqui, ó, que vai produzir rigidez na vibração da prega vocal. Então, nesse vídeo, vocês vão ver, ó, essa lesão no interior da prega vocal, com vasculo de genesia na superfície, e que tem uma repercussão muito grande na vibração. Então, tudo o que está dentro do espaço de Reinke, qualquer lesão que ocupe esse espaço vai produzir rigidez da prega vocal. E rigidez significa a aspereza da voz. Então, são vozes extremamente ásperas, soprosas, é como se fosse dura, rígida. Não há flexibilidade do edema do espaço da camada superficial da lâmina própria. Então, o cisto epidermoide, né, e todas essas lesões em conjunto, elas foram consideradas duas teorias para explicar a etiopatogenia. A teoria traumática, então, haveria microtraumatismo por abuso vocal ou inflamação, que levaria a fissuras no epitélio, essas fissuras, a inclusão de fragmento do epitélio e aí formaria o cisto. Então, uma teoria adquirida, né? É um problema adquirido. A teoria traumática explica como se o cisto fosse adquirido. E a teoria congênita, que é mais aceita, que ocorreria a disfonia desde a infância e é associado o fato de ser associado a outras lesões, tipo sulcos e ponte mucosa, também nos faz pensar em uma teoria congênita. Então, haveria inflamação, edema, estímulo à produção de queratina, o desenvolvimento do cisto e os sintomas. Então, quer dizer, já existiria uma inclusão epitelial que, com a inflamação, fonotrauma, levaria ao desenvolvimento da lesão. Então, aqui é uma lesão
Como vocês podem ver, um abaulamento da prega vocal. É totalmente diferente o perfil da prega vocal de um cisto e de um nódulo ou pólipo, porque aqui está dentro do espaço de Reich, como se a prega vocal estivesse grávida. Esse perfil aqui é totalmente diferente de uma lesão exofítica. O cisto epidermoide ele produz voz rouca áspera, diplofonia e tensão. Está localizado na junção do terço anterior com o médio, muito frequentemente nessa região. E na estroboscopia vamos observar redução ou ausência de vibração e até um processo inflamatório associado. Então, muito comum a voz, às vezes, para quem tem cisto vocal, tem voz muito instável devido ao processo inflamatório recorrente. Então, essa instabilidade da voz incomoda muito o paciente, que se queixa bastante, diferente de um paciente que tem suco vocal apenas, que não tem cisto. O tratamento é cirúrgico e fonoterapia. Então, diferentes tipos de cisto, como vocês podem observar aqui nessas imagens. Essas também são fotografias mostrando diferentes tipos de cisto. E aqui só para diferenciar o pseudocisto, que já falei para vocês, que é essa imagem translúcida, transparente. Então, o cisto epidermoide, ele produz muita inflamação, edema, aumento de vasos e a voz, às vezes, além de áspera, é uma voz rouca e muito instável. Então, o paciente não consegue contar com a voz. Um dia está de um jeito, outro dia do outro, e isso incomoda bastante. Aqui vocês podem observar uma lesão dentro da prega vocal, aqui no terço médio, uma lesão dura que produz bastante repercussão na vibração da prega vocal. Nesse caso, vocês já vão ver que é uma lesão cística grande, que ocupa bastante espaço de Reich. E aqui a repercussão na voz também é muito importante. O que interessante que eu quis mostrar esses dois casos, que aqui, apesar de ser uma lesão grande, em termos de prognóstico cirúrgico, a voz vai ser muito melhor nesse caso do que nesse caso que já tem mais rigidez e mais cicatriz. Então, se eu tivesse que predizer para o meu paciente como ficaria a voz dele, se ele tivesse um cisto grande como esse, ou um cisto pequeno, muito rígido, muito duro como esse, eu diria que, apesar do tamanho desse cisto grande, a voz dele seria melhor do que do outro. O suco vocal. O que é suco vocal? É uma indentação e vaginação da mucosa revestida por epitélio estratificado. É isso também que há de comum nessas lesões, é a histologia delas. Todas elas têm em comum que elas são provenientes ou constituídas de epitélio pavimentoso estratificado. Então, o suco vocal é isso, e tem vários graus, E de acordo com a profundidade, você pode ter um suco menor, se está só na camada superficial, um suco tipo 1 ou suco tipo 2, se ele já invagina para a camada intermediária ou profunda. E, consequentemente, a repercussão na voz e na estroboscopia, na aparência da prega vocal também muda. Aqui vocês podem ver um suco bem importante, uma depressão na borda livre da prega vocal bem importante. Então, dependendo do grau, vai piorar a qualidade da voz. Então, uma voz áspera, sem harmônicos, fadigável, com muito ruído. E vai produzir, consequentemente, fendas, especialmente fenda fusiforme, onde não há um bom fechamento glótico e a voz se torna muito soprosa. Pode ter reações nodulares, vasculogênesis, mas é menos comum do que nos cistos vocais. A videoestroboscopia vai mostrar uma aparência fusiforme da prega vocal, diminuição da amplitude da onda mucosa, porque não há um bom efeito de Bernoulli, não há elasticidade da mucosa, rigidez é um fator preponderante com incompleto fechamento glótico. E geralmente, esses casos, a voz é mais estável do que no cisto vocal, porque no suco vocal não há muito efeito inflamatório da mucosa. E muitas vezes o diagnóstico vai ser intraoperatório. Então, nós temos uma classificação do suco. Podemos ter um suco oculto, indiferenciado, em que vai ser muitas vezes achado de microscopia em cirúrgico. Um suco estria menor, que é um suco pequeno, que não tem grande repercussão sobre a voz, ou o suco tipo 1. Um suco estria maior, que é um suco tipo 2, que já vai até o ligamento vocal, que é um suco já com bastante repercussão na voz. O suco bolsa,
né, que é um suco em que há uma depressão importante, mas ele é um pouco mais fechado, que é o suco tipo 3. Aqui um exemplo de suco estria menor, vocês veem que é bem discreto, não tem grande repercussão na voz e nem no fechamento glótico. Já um suco grande, né, um suco estria maior, é um suco que vai até o ligamento vocal, então você tem uma laringe muito rígida, com uma fenda fusiforme bem importante e com muita repercussão na voz. Como vocês podem ver aqui, essa depressão bem importante é bilateral. É importante palpar esses casos, porque muitas vezes estão associados a outras alterações. Então, uma laringe muito rígida com essa depressão. A voz bem ruim. O suco bolsa, né? Vocês podem ver aqui nessa palpação, muitas vezes é achado cirúrgico. Ó, como vocês podem ver, afastando a corda vocal, você vai encontrar essa depressão, já é o ligamento vocal. Então, isso aqui chama suco bolsa. Então, temos vários tipos de suco, de vários graus, de várias formas, que podem ser observados na laringoestroboscopia. Né? Não podemos confundir com isso que chamamos de pseudossuco, que é como se fosse uma depressão abaixo da prega vocal devido a um edema na face inferior da prega vocal, no lábio inferior, devido muitas vezes a refluxo, chamamos de pseudossuco. Qual que é o tratamento do suco vocal? Bom, aí a gente tem um problema, né? Porque, em geral, a fonoterapia não é eficaz. A fonoterapia pode ser utilizada para suavizar a voz, para melhorar o fechamento glótico com aumento da intensidade vocal, aumento do fluxo aéreo, melhora do padrão respiratório, mas não vai ter grande repercussão sobre a aspereza da voz. O grande problema dos sucos vocais é quando ele é profundo, já um suco tipo 2 ou um suco bolsa, em que tem grande repercussão sobre a voz. Então, o fato do paciente não ter um fechamento glótico completo incomoda muito, cansa demais, porque ele perde muito ar para falar, exige muito esforço desse paciente. Então, aí procuramos ter como principal objetivo preencher essa região, essa depressão da prega vocal, com injeções, colágenos, ácido hialurônico, gordura. Tem várias técnicas que podem ser utilizadas e nenhuma extremamente eficaz, tá? Mas as injeções, especialmente ácido hialurônico e gordura, podem ser utilizadas. A gordura ela reabsorve em mais 50% dos casos, mas é uma opção terapêutica bem interessante. A outra seria a medialização, naqueles casos de sucos graves, né, em que temos uma insuficiência glótica bem importante. Aqui é uma técnica de implante de fáscia temporal. A ideia seria preencher esse espaço, preencher essa lacuna que está faltando. Outra lesão importante que é considerada estrutural é a ponte de mucosa, que é nada mais que um eixo de tecido conjuntivo na camada superficial da lâmina própria, também é revestido por epitélio estratificado. Então, tem a forma de ponte, como vocês podem ver, e a sua histologia, como não poderia deixar de ser, constituída por epitélio estratificado. E o que torna comum essas estruturas, esse tipo de lesão. A etiopatogenia pode ser a evolução do cisto epidermoide aberto em 2 pontos distintos. E o diagnóstico, muitas vezes, é feito na microlaringoscopia de suspensão e, consequentemente, o tratamento. Então, aqui vocês têm um exemplo de ponte, outro exemplo de ponte, especialmente na aspiração, na fonação inspiratória feita, e aí você vai ver a ponte de mucosa, que pode ser um achado de exame, mas que é muito difícil de ser feito o diagnóstico pela estroboscopia. Então, aqui, como vocês podem ver, tem um suco vocal bem importante, muitas vezes vem acompanhado de outras lesões fonotraumáticas, como podemos observar aqui nesse exame. Então, a ponte também pode ter tratamento cirúrgico. Aqui, ó, como fazendo a fonação inspiratória, vocês podem observar, aqui nós identificamos a ponte de mucosa. Muito raro identificar a ponte de mucosa no exame. Isso aqui foi um achado incrível para mostrar para vocês, né, nesse exame. Aqui, como vocês podem ver nesse outro exame, uma das coisas que fazemos quando operamos uma corda vocal assim é fazer a palpação. Olhem isso.
tem uma lesão aqui hemangiomatosa numa prega vocal e outra lesão como se fosse um suco bolsa na outra. E aí saímos buscando lesões e vamos notar que vamos encontrar nada mais nada menos que uma ponte de mucosa aqui associado a tudo isso. O microdiafragma ou microhebe também é uma pequena cinéquia na porção anterior das pregas vocais e que pode predispor a nódulo vocal. Pode ser um microhebe por uma cinéquia até cirúrgica, pós-cirúrgica, pode estar associado a nódulo vocal, como esse caso aqui, geralmente uma lesão congênita, um microdiafragma, pode estar associado a nódulo vocal, porque modifica muito a configuração glótica. O microdiafragma laríngeo, por diminuir a extensão da prega vocal, ele pode dar uma prega vocal, pitch vocal mais agudo para a voz. É muito interessante observar isso quando vocês procurarem por microdiafragma. As vasculodigenesia são alterações vasculares da mucosa, que podem ser transversais, vasos dilatados, raramente eles vêm isolados, reduz bastante a elasticidade das pregas vocais, porque no geral, quando os vasos normais da camada superficial da lâmina própria não têm comunicação com o ligamento ou com o músculo vocal, então eles preservam a microelasticidade, a viscoelasticidade da lâmina própria. Já as vasculodigenesias, como são vasos mal formados, vasos extremamente alterados, eles aderem mais profundamente e provocam uma alteração na vibração da prega vocal. Isso é muito interessante, porque principalmente para cantores líricos, cantores profissionais, em que altera totalmente a voz. Então, aqui nós vemos as ectasias capilares, bem importantes, são vasos totalmente mal formados. É muito interessante que eles estão também associados a essas alterações e convergem para essas alterações estruturais mínimas, como vocês podem ver aqui. Nessa imagem também, bastante vaso aqui também. Esses vasos, às vezes, devido a um trauma ou fonotrauma, podem romper e produzir hemorragias epiteliais importantes. A indicação é cirúrgica e depende do caso, claro, se for especialmente profissional da voz, em que há uma alteração importante da voz, e nos casos em que há hemorragia recorrente também, porque as hemorragias intraepiteliais recorrentes podem levar à rigidez da mucosa. Quando há um aumento muito importante das varizes, essas lesões podem levar ao desenvolvimento de pólipos hemorrágicos. Quando não há eficácia da fonoterapia, pode ser feita vaporização com laser. Nós não gostamos muito dessa técnica, porque é importante que você não provoque queimadura na estrutura do epitélio da prega vocal, para não provocar mais cicatriz e nem rigidez da mucosa. Então, nós costumamos fazer com instrumentos frios a cirurgia, que é a retirada dessas lesões, e a maioria dos casos vai resolver com fonoterapia. As alterações indiferenciadas, dentro delas, como eu já falei para vocês, o pseudocisto, que é essa bolha, esse aspecto translúcido, e o tratamento, pode ser conservador, é uma lesão que muitas vezes não provoca grandes problemas na voz. Lesões proeminentes como essas devem ser tratadas cirurgicamente, é claro. Lesões não proeminentes como essas também podem ser tratadas cirurgicamente, mas têm às vezes muito mais repercussão na voz. E é importante diferenciar o prognóstico dessas lesões e no pós-cirúrgico. Então, indicar a cirurgia quando realmente achar que vai melhorar a voz. E no caso dos cistos, por exemplo, mesmo operando, muitas vezes o paciente continua com voz áspera, mas a voz fica um pouco mais estável. Não tem mais tanto processo inflamatório e tanta instabilidade, o que incomoda muito. Então, muitas vezes o paciente acha melhor, gosta da voz pela estabilidade e não porque alterou a qualidade. Então, algumas perguntas para pensar. Qual a característica histológica comum entre as alterações estruturais mínimas? Por que elas foram classificadas dessa forma em conjunto? Qual a lesão mais relacionada à instabilidade vocal? E qual a teoria mais aceita na etiopatogenia das alterações estruturais mínimas? Gostaria de agradecer a atenção.
e estamos disponíveis para perguntas.